Oi pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema do atirador da Ponte Rio-Niterói, né? Muitas pessoas vieram me perguntar: Hugo, qual pode ser o karma, né, daquele atirador que matou o sequestrador, né? Sequestrador de 37 pessoas de um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Quer dizer, qual pode ser o karma dele e quais são as consequências espirituais dessa atitude dele de atirar e matar aquele sequestrador, tendo em vista que o sequestrador, ele naquele momento podia ter jogado gasolina ou até atirado, né, nas pessoas que estavam ali dentro do ônibus, né? Então, qual pode ser o karma, né? Quais as consequências espirituais para esse atirador, né? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender que geralmente as pessoas fazem as perguntas, né, ou têm assim o raciocínio a respeito do karma, raciocinam pela lógica do karma, tomando por base, né, que o fundamento do karma seria uma atitude, né, seria o ato que a pessoa pratica, né? Ou seja, se você atirou em alguém, você vai ter necessariamente uma consequência espiritual que advém desse tiro, né, que advém do ato de tirar, da ação de atirar naquela pessoa, né? Então a gente tem essa associação do karma ou da consequência espiritual, né, daquilo que uma pessoa faz, associado sempre a uma atitude, a uma ação, né, a um comportamento, a alguma coisa que tenha um teor de prática no mundo, né? Alguma coisa, enfim, relacionada à ação, né? A pessoa agiu de determinada forma, então ela necessariamente teria uma consequência de acordo com essa ação. Bom, é preciso esclarecer, de uma vez por todas, que não é assim que a lei de causa e efeito funciona. Não é assim que o karma funciona. O karma não funciona por atos, tá? E é muito simples de explicar e de entender isso. Uma pessoa que pratica uma determinada ação, ela pode praticar essa ação movida por intenções totalmente diferentes. Uma pessoa pode, por exemplo, matar alguém movida por uma atitude, por uma intenção positiva. E outra pode matar alguém movida por uma intenção negativa, né? Então, uma pessoa pode matar a outra para defender a si mesmo, né? Ou para defender uma outra pessoa. E você pode matar essa mesma pessoa com uma intenção negativa, para ferir, para maltratar, porque você está com ódio, porque você quer prejudicar aquela pessoa, porque você se sentiu prejudicado, você quer ver você sente prazer em ver o outro sofrer, etc, né? Então, você tem aí duas tonalidades diferentes, né, de vibração intencional, da intencionalidade daquela pessoa, quando ela pratica exatamente a mesma ação, que é matar uma pessoa, né? Então, tendo em vista, né, se a gente tomar por base que o que move a pessoa a praticar uma determinada atitude, né, é a intenção dessa pessoa, a gente já pode tomar por base, a gente já pode compreender melhor que o que conta, né, para você inferir uma consequência espiritual daquela pessoa, a partir do ato de uma pessoa, não é a atitude em si, não é a ação em si, mas sim a intenção pela qual uma pessoa age de uma determinada forma. Gente, não tem pessoas que praticam uma ação com intenções completamente diferentes? O que vai no coração, no íntimo daquela pessoa, não é totalmente diferente, mesmo que ela pratique a mesma ação? Claro que é. Então vocês acham que as leis do universo vão se deixar levar pela ação, né, que você praticou, ou pela intenção pela qual você praticou? Obviamente é a intenção. O que vale é o que se passa dentro daquela pessoa, né? O que se passa no íntimo dela. O que existe no mundo interior dela é que cria aquilo que ela faz no mundo exterior, né? Quer dizer, antes de uma coisa se transformar em ato, ela passou pela mente, passou pelo sentimento e pela intenção de uma pessoa. Então, o que vai criar o karma, o que vai criar aquela consequência espiritual para aquela pessoa, é, na verdade, o que se passa dentro dela. E não a ação pura e simples. Porque a ação pura e simples não é nada.
Não é nada. Se você não tiver uma intenção por trás da ação, você nem pratica a ação, né? Então, na verdade, o que cria o karma são dois elementos principais, tá? Duas coisas principais. Primeiro, a intenção pela qual uma ação é realizada. Segundo, o sentimento pelo qual uma intenção é realizada. Você pode ter uma intenção e você tem também um sentimento que pode criar a intenção ou vice-versa, né? Então você pode, por exemplo, ter a intenção de fazer mal a uma pessoa, né? Por exemplo, você agride uma pessoa. Aí a sua intenção é fazer mal a essa pessoa, né? Então quanto maior é o seu desejo de fazer mal a ela, movido por um sentimento, por exemplo, de ódio, maior vai ser necessariamente o karma que você vai gerar. Claro, porque o que gera o karma não é a ação, mas sim a intenção e o sentimento pelo qual você realiza aquela ação, tá? Então isso tem que ficar bem claro para a gente poder entender tudo o que se refere ao mecanismo do karma. Tudo que está relacionado ao mecanismo da lei de causa e efeito, a lei do karma, tem a ver com esses dois fatores principais. Com a intenção pela qual você faz uma coisa e com o sentimento que move você também a fazer, a praticar aquele ato. Bom, então, no caso do atirador, né, que matou o sequestrador lá, que tinha sequestrado 37 pessoas no ônibus na ponte Rio-Niterói. Qual pode ser a consequência espiritual dele? A consequência espiritual para ele, né, o karma que ele gerou. Depende da intenção e do sentimento pelo qual ele praticou aquele ato. Vamos supor, né, vamos imaginar, isso não estou dizendo que seja verdade, né, até porque a gente não sabe o que se passa dentro de cada um, mas vamos imaginar que o sentimento e a intenção que moveu esse atirador tenha sido, por exemplo, o ódio do sequestrador. Ele tem ódio, ele não gosta de bandido, ele não gosta de malfeitor, de criminoso, e ele ficou com ódio no momento em que ele atirou, no momento em que ele desferiu, né, aquele tiro, ele estava com muito ódio daquele sequestrador. Se esse é o caso, quais podem ser as consequências espirituais para ele, né, para o espírito e para ele encarnado e para ele desencarnado? Bom, primeiro, ele pode gerar uma grossa camada de ódio em volta dele, na aura dele, né, no campo magnético dele. Gerando essa camada de ódio, essa camada de ódio pode fazer mal para ele de diversas formas. Pode deixar ele deprimido, né? Pode alimentar o ódio dele, né? Esse ódio pode fazer ele sintonizar com outras pessoas que também têm ódio e essas pessoas podem fazer a mesma coisa que ele fez. Inclusive, essa é uma das bases, um dos princípios da lei do karma, essa atração que se sente entre iguais, né? Ele pode, por exemplo, ficar deprimido também com esse ódio que foi gerado e o fato dele ter, né, atirado no rapaz, né? O rapaz desencarnado pode começar, se ele tiver ódio ou se ele se sentir culpado pelo que ele fez, pode perseguir ele depois espiritualmente, depois de desencarnado, e ele ficar com aquele e ele só conseguir, o rapaz desencarnado só conseguir acessar a energia do atirador por causa do ódio que ele sentia, né? Porque se você não tem ódio, se você não tem nenhum sentimento negativo em relação ao que você fez, não tem como o outro penetrar na sua aura para o espírito, né? Penetrar na sua aura para te fazer mal, né? Então você só vai atrair esse tipo de obsessão espiritual se você tiver uma energia correspondente àquela pessoa que está querendo, ao desencarnado que está querendo te fazer mal, tá? E pode acontecer dele ficar doente também, por conta do ódio, por conta desses sentimentos negativos que ele vai nutrindo ao longo da vida. E depois da morte, pode ser que ele provavelmente vá para um umbral, né? E no umbral ele vai sentir, né, se repetindo, né? Porque o umbral trabalha muito com o mecanismo da repetição, né? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Mas no umbral você vai repetindo sempre aquela mesma cena. Você vai sentindo ódio, você vai sentindo rancor, você vai tendo todos aqueles sentimentos negativos e aquilo vai acontecendo até você conseguir se libertar daquilo, tá? Que o umbral, na verdade, é uma zona de purgação, é onde você vai se liberar de todas as mazelas kármicas, né? Que você... Mazelas kármicas que eu estou falando é relacionadas ao karma, não que você vai se livrar do karma. O karma vai continuar, mas você vai se liberar de todos aqueles sentimentos negativos que fizeram você produzir aquele karma e aí você pode ascender o plano espiritual. Então, essas podem ser as consequências, tá? Todas as pessoas que têm ódio necessariamente vão ter consequências negativas, né? Agora, se ele praticou aquela ação, né, de atirar, pensando o seguinte, não, eu vou atirar nele, mas é para salvar os reféns,
né? Eu vou fazer isso para defender as pessoas, porque quer dizer, ele não está pensando, ele não sabe o que ele está fazendo naquele momento, ele, né, ele deve sofrer algum tipo de transtorno mental, e eu vou atirar para salvar 37 vidas. Eu não tenho outra alternativa, eu não queria fazer isso, mas eu não tenho outra alternativa, eu preciso fazer isso, é meu dever. Eu preciso defender aquelas pessoas lá de uma pessoa que infelizmente não sabe o que está fazendo. Supondo que tenha sido essa a intenção e o sentimento dele, o sentimento que moveu a ação de atirar, qual pode ser a consequência espiritual para isso? Nenhuma. Nenhuma. Nada de negativo pode se abater sobre ele. Ou quase nenhuma, né? Por quê? Porque a intenção dele foi boa, foi positiva, foi salvar aquelas pessoas que estavam ali, né? Foi dar uma proteção para elas, defender a vida dos reféns, né? Salvar aquelas famílias, né? Pessoas estavam preocupadas, 37 pessoas ali, imagina, deviam ter centenas de familiares, né? Que estavam muito preocupados ali. Então foi, né? Se ele realmente agiu com esse sentimento e com essa intenção, ele pode até, de repente, ter um karma positivo a partir disso, né? Ou talvez ele não se complique tanto fazendo isso, aí a gente não tem essa resposta assim de detalhes a esse respeito. Mas o importante é a gente entender que se ele fizer movido por uma intenção negativa e por um sentimento negativo, ele vai gerar necessariamente um karma proporcional a a quantidade, né, a gravidade do sentimento e da intenção. Se ele fizer movido por um sentimento, uma intenção positiva, né, ele vai ter também um karma proporcional a isso, tá? Então isso que é importante da gente entender no que se diz respeito à geração de karma, qualquer que seja. Bom, tem a ver também, né? A geração de karma tem a ver também, obviamente, com aquilo que a pessoa pensa, que é o que na verdade está associado à intenção pela qual ela faz uma coisa, né? Então, por exemplo, se o atirador ou qualquer pessoa que estava ali assistindo aquela cena triste, né? Estava ali assistindo naquele momento o sequestro, vamos supor que o atirador tenha pensado: ah, esse é um monstro, é um canalha, safado, criminoso, esse cara tem que morrer, né? Esse cara tem que apodrecer no inferno, né? Ele tem que ser queimado no mármore do inferno. Eu desejo tudo de ruim na vida desse cara, né? Se a pessoa ficar nutrindo pensamentos desse tipo, obviamente ela vai gerar um karma extremamente negativo. Extremamente negativo. Não é pouco negativo, não, é extremamente negativo, tá? Porque o sentimento dela está muito aflorado ali naquele momento contra aquela pessoa, né? Nessas horas, a gente tem que sempre lembrar das palavras de Jesus. O que Jesus diz sobre isso? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida com que medires o outro, outros medirão também a vós, né? Ao invés de ficar olhando para a trave que está no olho do seu irmão, retira a primeira trave que está no seu olho, porque assim você vai poder enxergar melhor a trave que está no olho do seu irmão e vai poder ajudar ele de alguma forma. Agora, se a gente fica vendo os defeitos no outro e não enxerga os nossos próprios defeitos, obviamente isso vai gerar uma consequência muito negativa para a gente no futuro e para a nossa vida atual também. Porque o karma ele se gera principalmente numa energia que nos envolve, né? Essa energia vai criando uma série de contrariedades, uma série de sofrimentos para a gente ao longo do tempo, né? Então, se a gente fica julgando, rotulando, condenando, criticando, né? Se a gente fica taxando aquela pessoa de maligna e fica projetando aquele sentimento ruim, esse mesmo sentimento vai voltar para a gente. Aquela mesma energia, aquela mesma vibração vai retornar para a gente depois, né? E aquilo vai acontecer também com a gente de alguma forma, né? Olha, se tem uma coisa que a gente devia aprender na vida, que a gente nunca devia, a gente tinha que tomar o máximo de cuidado de dizer: deste prato não comerei, jamais farei tal coisa, isso jamais poderá acontecer comigo, eu jamais agiria dessa forma. Gente, a gente não pode pensar assim, porque nós somos muito falhos, que nem aquela pessoa. No momento que a gente julga o outro, a gente está se colocando acima do outro, a gente está se achando melhor do que o outro. Que direito a gente tem de se colocar acima e de achar que a gente é melhor do que alguém, né? Claro, eu não estou defendendo a pessoa que fez isso, ele tem que ser preso, né? A lei tem que ser aplicada para ele,
né? Qualquer tipo de criminoso. Eu não estou dizendo que a lei humana não tem que ser aplicada. O que eu estou dizendo é que esse tipo de pensamento, quando nutrido, esse tipo de julgamento, esse tipo de sentimento, e você desejar o mal para o outro, isso vai voltar para você. Isso vai te fazer mal ao longo da sua vida. Você vai sofrer as consequências disso tanto na encarnação e principalmente depois da encarnação. Depois da encarnação, você vai ver como esse sentimento negativo vai voltar para você de uma forma como se fosse uma enxurrada de energias negativas. Você vai ver isso muito claramente quando você desencarnar. Agora, se você, pelo contrário, né? Se você projetar amor, projetar compreensão, se você tentar ajudar, praticar caridade, né? Se você tiver uma empatia e uma solidariedade com aquela pessoa que está sofrendo, porque é uma pessoa que faz isso, obviamente é a pessoa que é uma pessoa que está sofrendo, né? Assim como todos nós estamos sofrendo, mas o sofrimento dele deve ser muito grande para ele praticar um ato como aquele, né? O sequestrador. Se a gente tiver esse tipo de empatia, de solidariedade com aquela pessoa, pelo contrário, esse sentimento positivo vai retornar para a gente, vai fazer parte do nosso patrimônio espiritual. E a gente pode até se libertar de um karma negativo que a gente tenha do nosso passado. Inclusive, gente, esse tipo de acontecimento, né? De crimes, né? Que tem assim, uma repercussão nacional, até internacional, de muita violência, né? Onde as pessoas começam a destilar ódio contra aquele sequestrador ou contra qualquer tipo de criminoso. Isso aí pode revelar esse tipo de situação, quando apresentada para nós, ela ativa aqueles núcleos de ódio, de raiva, de mágoa, todos os tipos de sentimentos negativos que a gente tem dentro de nós. E isso pode dar assim, uma dimensão para a gente conseguir analisar como que a gente está interiormente. Né? Quando eu escrevi um texto aqui sobre isso, eu até escrevi algumas perguntas que as pessoas podem se basear para ver se elas, como é que está vamos dizer assim, o potencial de geração de karma delas. Como que elas estão interiormente, qual pode ser a consequência espiritual desses sentimentos que elas vão nutrindo e acham corretíssimo nutrir, né? Porque uma coisa é você ter aquele sentimento e alimentar ainda mais esse sentimento, achar certo. Achar certo você ter ódio, né, daquela pessoa. Outra coisa é você ter aquele sentimento, mas mesmo assim você sentir que aquilo não é correto, né? Eu tenho esse ódio, eu não consigo ainda deixar de sentir o ódio, mas eu sei que eu não devo mais cultivar esse ódio. Eu sei que esse ódio é uma coisa errada. Eu sei que esse ódio vai me degradar, vai me rebaixar, né? Então eu tenho que, de certa forma, tentar transmutar esse ódio em amor, né? Então, se a pessoa tiver esse tipo de reação ao sentimento, tudo bem, mas se a pessoa ficar alimentando esse ódio, ela vai estar mal daqui para frente, tá? Então, eu fiz até algumas perguntas aqui, cada pessoa pode analisar como que ela está interiormente. Por exemplo, o que você sentiu quando você viu a cena do sequestro? Né? Você sentiu ódio do sequestrador? Sentiu raiva de toda essa situação? Você teve algum tipo de sentimento negativo em relação ao criminoso, em relação ao fora da lei? Você julgou, criticou, censurou, rotulou ou taxou o rapaz como monstro, safado, canalha? Você desejou a morte dele? Você desejou que ele fosse ao inferno e sofresse por causa do que ele fez, por causa do ocorrido? Você sentiu prazer com a morte dele? Isso também é uma coisa muito importante, né? Se você sente prazer com o sofrimento de uma pessoa, pode ter certeza que você está indo para o buraco do ponto de vista energético e espiritual, tá? Então você sentiu prazer com a morte dele? Você comemorou assim que ele foi baleado, né? Você comemorou aquela morte? Ou você não comemorou e pensou em maneiras de, né, que a violência pode ser anulada, pode ser transmutada, né? Enfim, você teve uma reação de júbilo quando você viu a morte dele, ou você teve ou aquilo para você não gerou nenhum sentimento negativo, tá? Cada pessoa precisa responder essas perguntas sinceramente. Se a resposta for afirmativa a uma ou mais perguntas, você tem uma grande chance de gerar ainda mais karma e de criar mais e mais sofrimento para sua vida, tá? Então vamos pensar nessas coisas, vamos refletir, bola para frente, tá? Porque o mais importante é como a gente reage a essas coisas. Se aquela violência que a gente vê encontra um terreno fértil,
no nosso interior. Aquela violência que a gente vê, a gente quer responder com mais violência, pode ter certeza que essa violência a gente vai atrair também para a nossa vida. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Muita paz e muita luz a todos.